Meus queridos, bom dia! Mais uma boa meditação para o seu coração neste grande dia. E a meditação de hoje está em Mateus capítulo 10, a partir do verso 16. E trata das admoestações que Jesus deu aos seus discípulos. Nem tudo seria mar de rosas, nem tudo seriam flores perfumadas, mas dificuldades haveria de acontecer para todos os discípulos do Senhor. E ele então os admoesta ou os adverte, nesses termos. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas Jesus diz: e quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer. Vamos pensar um pouquinho que depois eu sigo o restante desse texto. Em primeiro lugar, Jesus está dizendo que está enviando os seus discípulos, aqueles 12 homens, como ovelhas, animais simples, dóceis, ao meio de lobos, animais ferozes, predadores de ovelhas. Jesus então está alertando os seus discípulos que nem tudo seria flores, mar de rosas, que não seria uma época de férias, eles não estariam num hotel 5 estrelas. O trabalho evangelístico, o trabalho dos apóstolos, dos discípulos, dos pregadores, dos profetas, dos evangelistas, é um trabalho árduo. O trabalho destes homens é um trabalho árduo, duro, e nem todos aceitarão esta pregação, este trabalho dos obreiros do Senhor. Por isso que o Senhor diz, que para os seus discípulos, para ser simples como as pombas, mais prudentes como as serpentes. Deve estar observando cada caso, cada detalhe, cada pessoa a quem ele prega, cada grupo a quem ele está ensinando. Jesus está dizendo que os seus obreiros devem se acautelar dos homens, porque muitos iriam ser presos, muitos dos seus discípulos seriam presos, entregues aos tribunais. E quando estiverem nos tribunais, não precisam se preocupar de contratar um advogado. Não, o Senhor dará graça e dará sabedoria ao que esses discípulos deveriam responder, tá bom? É o que Jesus diz: e quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer. Não precisa dessa preocupação, não. Bom, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala por vós. Então a preocupação de se defender, essa não precisa, porque é o próprio Espírito Santo que habita no coração do obreiro de Deus que falará, ou que dará capacidade para ele responder. Bom, Jesus ainda diz que um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho, e filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e o matarão. Então nós teremos uma indisposição ou oposição dos próprios familiares. Mas Jesus também diz: e sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Os discípulos deverão estar prontos para ter oposição da própria família, do pai, do filho, do irmão, da irmã e também de todos os demais. Nós, pastores, pregadores, sabemos que estamos fazendo a melhor coisa da vida e para ajudar as pessoas. Entretanto, as oposições, elas são necessárias, elas são naturais, porque estamos num mundo pecaminoso, pecador, e enquanto o mundo estiver nas trevas, este mundo não aceitará de bom grado as boas notícias do reino de Deus. Jesus, mas ele está dizendo que aquele obreiro que perseverar até o fim, pregando, ensinando, esse será salvo. Quando, porém, vos perseguirem, disse Jesus, numa cidade, fuja para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer todas as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. É uma
expressão um pouco que difícil de entendimento, mas eu quero apenas dizer para vocês que o trabalho de todos os apóstolos, discípulos do Senhor, era percorrer todas as cidades de Israel e depois percorrer as demais cidades. Ele tinha dito isso, primeiro em Jerusalém, depois Judéia, Samaria e até os confins da terra. Sem a preocupação das perseguições, pois as perseguições seriam naturais, como até hoje, né? Igrejas sendo fechadas, o povo de Deus sendo ameaçado, em alguns lugares espancados, maltratados e mortos, mas isso faz parte, meus queridos, da vida cristã neste mundo. O importante é que nós devemos perseverar até o fim, transmitindo a boa e santa palavra de Deus. Que Deus te abençoe neste dia, é o meu desejo.